pessoal! Hoje eu estou aqui para falar de um assunto simples, porém muito importante, a higienização das mãos. Lembrando que o conceito de higienização é a junção da limpeza e da desinfecção. A limpeza faz a remoção física das sujidades e a desinfecção é a aplicação de agentes químicos ou métodos físicos para assegurar o nível microbiologicamente aceitável. Estudos mostram que a maior adesão às práticas de higienização das mãos está associada à redução nas taxas das infecções. Quando falamos em serviços de alimentação, onde as mãos são consideradas as principais ferramentas dos profissionais, remetemos a menores taxas de intoxicações e infecções alimentares. Você sabe a diferença entre o sabonete comum, o antibacteriano e o antisséptico? O sabonete comum remove as impurezas da pele, porém ele é menos eficiente do que os outros dois. Ele remove, mas não mata as bactérias, por exemplo. Mas, apesar disso, o importante é que são removidas, indo por ralo abaixo. O antibacteriano, ou bactericida, ajuda ao combate de bactérias, matando-as. Há muitas controvérsias a respeito do seu uso. Muitos especialistas acham que o antibacteriano não é eficiente, uma vez que só funcionam em uma gama limitada de germes. O antisséptico elimina micro-organismos, bactérias, vírus, fungos e protozoários com maior eficiência. Porém, pode acontecer um problema comum, principalmente em banheiros públicos, em estabelecimentos comerciais ou empresas. O próprio sabonete comum do dispenser está contaminado. Isso ocorre usualmente nos modelos recarregáveis de dispensers. Segundo o Today I Found Out, em um estudo recente feito em uma escola, foi descoberto que foram encontrados mais bactérias nas mãos dos funcionários e dos estudantes depois que eles lavaram as mãos usando dispenser de sabonete do que antes de lavá-las. E no caso do coronavírus, que estamos falando tanto atualmente, a higiene das mãos, tanto com sabonete comum quanto antisséptico, serão suficientes para matar o vírus, desde que o passo a passo seja seguido corretamente e principalmente o tempo de ação do sabonete. O vírus possui uma capa de gordura o envolvendo, assim como vocês estão vendo na imagem. Somente a água não consegue romper essa gordura. Já o sabonete envolve a gordura e o vírus morre. O álcool em gel também mata o vírus, porém não deve substituir a lavagem das mãos e não deve ser o único método utilizado, principalmente quando há sujidades aparentes. O álcool em gel desidrata a gordura do vírus e o expõe, e ele acaba morrendo. No geral, quando utilizado o sabonete comum, o álcool é importante como método complementar, uma vez que ele é superior na eliminação dos germes, em torno de 99% contra 50% do sabonete comum. Importante lembrar que a mais rigorosa lavagem das mãos não é a garantia de eliminação completa dos germes. Por isso, deve ser feito constantemente. Agora vocês ficarão com a nutricionista Neuza, que falará um pouco mais sobre o assunto. Obrigada e até mais! Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre a coleta de suave realizada nas mãos de vocês. Já faz alguns anos que realizamos esta coleta. O DASI realizou uma parceria com o Laboratório de Saúde, que fornece o material e realiza as análises para nós. Qual é o objetivo das coletas? É identificar se há contaminação. Para quê? Para prevenir as toxinfecções alimentares e validar também o processo de boas práticas de higienização que estão sendo realizados nas cozinhas. Nas análises realizadas em 2019, que é a que nós vamos apresentar para vocês, encontramos alguns tipos de bactérias, como coliformes totais, coliformes termos tolerantes, mais conhecido como coliformes fecais, e Staphylococcus aureus. No grupo das bactérias coliformes, abrange mais de 20 espécies de bactérias.
O grupo dos coliformes totais é formado por um grupo de bactérias do gênero Enterobacterias. A mais conhecida nesse meio do grupo é a Escherichia coli. Os coliformes termotolerantes, mais conhecido como coliformes fecais, como eu já havia dito, é constituído principalmente da bactéria Escherichia coli, que tem o seu habitat natural no trato intestinal de animais de sangue quente, como o ser humano. Vamos falar agora um pouquinho sobre Staphylococcus aureus. É uma espécie das muitas dos gêneros do Staphylococcus, um tipo de bactéria integrante da flora residente no corpo. Normalmente, ela permanece no corpo sem causar doenças. Porém, em contato com os alimentos, com a sua multiplicação, ela produz uma toxina que leva ao quadro de intoxicação alimentar. E ainda não poderíamos deixar de falar da salmonela, conhecida por ser a maior responsável por quadros de intoxicação alimentar. A salmonela está dispersa no meio ambiente e pode ser ingerida por meio dos alimentos contaminados com fezes de animais. O que acontece, por exemplo, ao consumirmos carnes e ovos cru ou mal passados, nos contaminamos por essa bactéria tão perigosa. E também pelas mãos, pela mal higienização das mãos, também pode levar a essa contaminação. E também ao ingerirmos água contaminada com essa bactéria. Agora eu vou apresentar para vocês o gráfico dos resultados encontrados nos laudos das coletas de 2019 realizado pelos nutricionistas nas escolas pré-estabelecidas. Vocês que participaram dessa coleta devem estar lembrados. Então agora nós vamos apresentar pela primeira vez os gráficos com esses resultados para vocês. Então o que nós fizemos? Como que foi o procedimento? Nós fizemos o procedimento da coleta antes da higienização e depois da higienização. O gráfico que vai aparecer agora para vocês é antes da higienização. Então, antes da higienização, o que nós encontramos? Das 39 amostras coletadas nas unidades escolares, foi encontrado o seguinte, das 39 amostras, 37 apresentou algum tipo de bactéria ou mais de um tipo de bactéria, sendo que somente 2 amostras não apresentou nenhum tipo de bactérias. O próximo gráfico que vai apresentar aqui para vocês, a gente vai mostrar o depois da higienização. E mesmo assim, depois da higienização, os dados continuou sendo preocupante. Por quê? Mesmo após a higienização, um grande número de amostras ainda apresentou bactéria. Das 39 amostras coletadas, 34 apresentou bactérias presentes e somente 5 não apresentou nenhum tipo de bactéria. Então isso ainda é muito preocupante. Porém, em alguns casos, a equipe não tinha o kit necessário para a higienização correta. Pia exclusiva, torneira com acionamento automático, o sabonete antisséptico e bactericida, papel não reciclado. Em alguns casos a gente tinha o sabonete, porém ele não era bactericida, e o álcool 70 e o papel não reciclado. Em alguns casos a gente tinha só o detergente e o pano de prato. Então, assim, a gente avaliou essa situação também, que é complexa e ela auxilia, né? Ela contribui para essa contaminação. E o que a equipe do DASI sempre preconiza e leva até a gestão? Que é necessário que todas as unidades tenham esse kit completo. Por quê? Porque ele minimiza essa contaminação. No próximo gráfico, temos o total e o tipo de bactérias mais presentes nas amostras coletadas, que são: das 39 amostras coletadas, 30 apresentou os coliformes totais, 13 apresentou os coliformes fecais e 3 apresentou o Staphylococcus aureus. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. Os coliformes totais que foram encontrados
A presença deste tipo de bactéria sinaliza a necessidade de reforçar a higienização em toda a área de trabalho. Então podemos ter contaminação das bancadas, das torneiras, na maçaneta da porta, na porta da geladeira, nas embalagens, nos utensílios que vocês utilizam na cozinha, e todo esse ambiente contaminado dá esse resultado que nós encontramos, né? Então isso é bem complicado quando nós não temos um ambiente completamente higienizado. As nossas mãos podem estar bem higienizadas, só que se o ambiente estiver contaminado, nós seremos contaminados novamente e essa contaminação vai ser passada para os alimentos. Já os coliformes fecais, a presença deste grupo nas amostras, ela indica o quê? Ela indica uma provável contaminação das mãos por fezes, né? O famoso cocô. Então, o que é essa contaminação fecal? Ela é devido a falhas higiênico-sanitárias. Então, eu fui ao banheiro, ou eu não higienizei as mãos corretamente como deveria, né? Ou o meu colega foi, tocou nas bancadas, na maçaneta e contaminou, e aí sai contaminando toda a equipe, podendo provocar o quê? Então, esses coliformes fecais, eles provocam, gente, infecções do trato gastrointestinal, como diarreia, vômito, náuseas, né? E pode evoluir para casos mais graves, como a síndrome hemolítica urêmica, que é onde ocorre a morte, a destruição dos glóbulos vermelhos, levando, né, podendo levar a uma insuficiência renal grave, devido ao acúmulo de toxinas no sangue. Essa complicação é uma causa comum de doença renal crônica em crianças, e também essa contaminação por coliformes fecais em pacientes, em pessoas, né, mais vulneráveis, como crianças e idosos, pode levar à morte, né? Então temos que ter muito cuidado com a higienização para a gente sempre estar entregando um alimento seguro para não ocasionar isso. Já os Staphylococcus aureus, que foram encontrados nas amostras, né, ele se dá por uma contaminação também dos alimentos por essa bactéria, que ocorre através do contato, né, com o nariz, né? Passamos a mão no nariz, ferimento nas mãos, tosse, espirro, falhas na higienização do ambiente e na desinfecção e conservação dos alimentos, né? Que às vezes não foi feito corretamente, então está contaminado com essa bactéria, e aí vai provocar uma série de problemas. A intoxicação pelo Staphylococcus aureus ocorre pela ingestão da toxina que a bactéria liberou ali naquele alimento, né? Não é pela ingestão da bactéria, mas sim pela toxina que a bactéria solta, né? Provocando cólicas abdominais, vômito, diarreia, dor de cabeça, febre, e pode levar até a morte em pessoas mais vulneráveis, né? Que está com o sistema imunológico comprometido, como idosos, crianças, né, ou qualquer outra pessoa que esteja com alguma patologia grave, pode levar à morte. Agora vai aparecer para vocês o gráfico com a quantidade de insatisfatório e satisfatório da coleta das amostras depois da higienização das mãos. Então, finalizando, a gente quantificou quanto que deu satisfatório e insatisfatório após a higienização. Então, de 39 amostras coletadas, como vocês podem ver aqui no gráfico, 33 após realizar a higienização das mãos continuou dando problemas com bactérias. Algumas amostras apresentaram um tipo de bactéria ou mais de um tipo de bactéria. Então, isso também compromete muito toda essa produção, né, essa manipulação dos alimentos. E 6 de todas as 39 amostras, somente 6 após higienizar a mão deu satisfatória, que não deu nenhum tipo de bactéria. Então, assim, pessoal, a gente traz esses dados para vocês, por quê? Porque é importante vocês terem uma noção que esse trabalho que a gente faz da coleta em parceria com a saúde, ele não vem
a cozinheira não lavou a mão. Não, isso é para a gente mapear a importância que tem essa higienização das mãos, o passo a passo, né? E a eficácia que ela traz quando executamos corretamente. Hoje também a gente tem que estar atentos, né? Nós estamos passando por um período complicado da pandemia e vocês tiveram a oportunidade de vivenciar, infelizmente, num período ruim, o quanto a higienização das mãos, que a gente fala há muitos anos, né? A gente traz essa questão em todos os treinamentos e a gente vai continuar reforçando, porque é fundamental essa higienização para a gente reduzir essa contaminação que pode vir a acontecer, né, por parte da mal higienização do ambiente, das mãos. E neste último gráfico também traz os dados que mostra o quanto precisamos continuar este trabalho, né, como prevenção. E essa prevenção, ela leva a gente a ofertar uma alimentação segura, porque quando a gente faz o passo a passo correto, tanto da higienização do ambiente como da higienização das mãos, a gente consegue entregar esse alimento seguro, né? E ao invés da gente causar uma doença, né, uma patologia por conta do alimento que a gente entregou, a gente tem que sempre pensar que a gente tem que entregar saúde, né? E para a gente entregar a saúde nesse alimento, a gente tem que ter consciência que é muito importante todo esse passo a passo que a gente vem trazendo para vocês, com a implantação dos POPs, né? Então a gente vai continuar cobrando isso de vocês para que vocês também estejam assegurados de que todo alimento que vocês preparam, que é de ótima qualidade, né, que vocês fazem com muito amor, que também seja seguro, né? Então, é isso que eu tinha para passar para vocês sobre as coletas de Schwab, né? E agora eu vou finalizando e agora vocês vão ficar com a Denise, né, que ela vai passar para vocês como um procedimento para minimizar esse processo de contaminação. Bye, até mais, pessoal! Olá, pessoal! Nós já vimos a importância da higienização das mãos e como ela pode até mesmo salvar vidas. Agora, você sabia que existe uma técnica para que essa higienização seja realmente eficaz? Pois não adianta lavar de qualquer jeito. Então, primeiramente, nós temos que remover todos os anéis, pulseiras, relógios e demais adornos das mãos e braços, já que eles acumulam sujeira e dificultam a higienização. Depois disso, é só seguir exatamente as etapas que os nutricionistas Rodolfo e Viviane irão mostrar para vocês. Confiram aí! Molhe as mãos e antebraços. Sempre evite tocar com as mãos na pia. Aplique o sabonete antisséptico e faça 20 movimentos em cada uma das próximas etapas. Esfregue uma palma contra a outra. Esfregue o dorso de cada mão com os dedos entrelaçados. Esfregue o polegar de cada mão de forma rotacional. Esfregue as pontas dos dedos e as unhas contra as palmas das mãos de forma circular. Esfregue os punhos e antebraços também de forma circular. Enxague as mãos, deixando a água escorrer dos dedos para o braço se possível. Seque as mãos com papel toalha não reciclado. Jogue o papel no lixo, utilizando os pés para acionar o pedal da lixeira. Se você não utilizou o sabonete antisséptico, e sim um sabonete comum, é necessário, portanto, utilizar agora o álcool gel, aplicando nas mãos e antebraços por um tempo de 20 a 30 segundos. Vamos conferir a forma correta de aplicá-lo. Coloque uma quantidade suficiente de álcool gel na mão. Esfregue uma palma contra a outra. Esfregue o dorso de cada mão com os dedos entrelaçados. Esfregue o polegar de cada mão de forma rotacional.
Esfregue as pontas dos dedos e as unhas contra as palmas das mãos de forma circular. Esfregue os punhos e antebraços também de forma circular. Quando as mãos estiverem secas, então estarão seguras. É importante frisar que torneiras com acionamento automático, como essa do vídeo, e também recipientes com válvula pump contendo sabonete e álcool, onde é necessário pressionar, nós recomendamos que sejam acionados sempre com o cotovelo ou com papel para evitar contaminar as nossas mãos, caso o objeto esteja sujo ou contaminado. Já as torneiras com abertura manual, que não são indicadas, mas fazem parte da nossa realidade, nós recomendamos utilizar sempre o papel para abrir e fechar. Nunca deixando, obviamente, a torneira aberta durante a higienização das mãos para não haver desperdício de água. A gente não pode esquecer que a higienização da torneira, dos dispensers de parede, dos recipientes com válvula pump é fundamental. Devemos higienizá-los diariamente e sempre quando necessário durante o dia, pois se houver contaminação nesses objetos, com certeza a higienização das nossas mãos pode ser prejudicada. Como a gente deve higienizar essas superfícies? Água e sabão para tirar toda a sujidade e posteriormente aplicar álcool 70 em gel ou a solução clorada, que é aquela solução que a gente sempre ensina para vocês. 1 colher de sopa de água sanitária para cada litro de água. Agora, gostaria que vocês pensassem em quais situações é necessário lavar as mãos. Será que é tão óbvio assim? Para algumas pessoas, com certeza não. Vamos conferir então. A gente deve higienizar as mãos sempre que chegar ao trabalho, utilizar os sanitários ou vestiários, após manipular alimentos crus ou não higienizados, antes de manipular alimentos submetidos à cocção, higienizados ou prontos para o consumo, tossir, espirrar, assoar o nariz, secar o suor, tocar no corpo ou no cabelo para arrumar o cabelo na touquinha, usar utensílios e materiais de limpeza como vassoura, rodo, pá de lixo, panos de limpeza, entre outros, manipular lixo ou outros resíduos, tocar em objetos como celulares, sacarias, caixas, garrafas, maçanetas, sapato, dinheiro ou qualquer outro objeto estranho que não faça parte da nossa atividade, da nossa realidade na cozinha. Tocar em máscaras, antes de colocar e após retirar luvas, a gente tem que sempre higienizar as mãos. Fumar, quando você sai para fumar da cozinha e você volta, a primeira coisa que você tem que fazer é higienizar as mãos. Basicamente, sempre que você iniciar, interromper ou trocar de atividade. Combinado? Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre a importância de higienizar as mãos. Até a próxima!